Vamos abrir no livro de Gálatas. Ó insensatos Gálatas. Por que será que o Senhor está nos ministrando através dessa carta que Paulo envia a algumas pessoas que ele confiou a autoridade de Cristo na cidade da Galácia? Gálatas 3, verso 15. Amém? Todos encontraram? Trouxeram suas Bíblias? De papel ou eletrônicas? Irmãos, como homem falo, um testamento, embora de homem, uma vez confirmado, ninguém anula, nem lhe acrescenta coisa alguma. Ora, a Abraão e a seu descendente foram feitas as promessas. Não diz, e a seus descendentes, como falado de muitos, mas como de um só, e a teu descendente, que é Cristo. Digo isto, ao testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não invalida de forma nenhuma a tornar inoperante a promessa. Pois, se a lei provém da herança, já não provém mais da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que a lei? Para o que é a lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem a promessa tinha sido feita. E foi ordenada por meio de anjos para que, pela mão de um mediador. Foi ordenada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. É a lei então contra as promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse dada uma lei que eu pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de revelar. De modo que a lei se tornou nosso aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos mais debaixo do aio. Até aí por enquanto. Então nós temos falado sobre o livro de Gálatas e estudado um pouco sobre ele e procurado entender o que o Senhor, o que Jesus, através, por intermédio de Paulo, queria nos ensinar, queria ensinar a essa igreja que estava nessa cidade, e a gente toma para nós o exemplo e também precisamos receber como ensinamento. E todo ensinamento é passível de obediência. Sempre que um pai ensina um filho, o propósito e o desejo desse pai é que o filho aprenda o que ele está ensinando. E o filho ele só vai aprender se ele obedecer. Quando nós estudamos esse livro, nós começamos a perceber que, desde o começo, que eles queriam acrescentar coisas à graça de Deus, né? Eles queriam andar na graça pela lei.
E não há como. A lei e a graça, elas caminham juntas, mas com propósitos distintos. E não há como caminhar nas duas. Não há como eu caminhar na graça, obedecendo as normas e preceitos da lei, porque assim eu anularia a graça. E é isso que Paulo está ensinando, querendo ensinar para aquelas pessoas. Ele veio, estabeleceu como missionário na Galácia a igreja do Senhor, ensinou aqueles homens como eles deveriam andar, como deveriam viver na graça de Cristo, na liberdade que Cristo deu a eles, e foi embora. E esses homens, eles, com o demorar de Paulo, com da volta de Paulo para aquele lugar, esses homens começam a ser seduzidos por outros homens astutos e ouvirem que só a graça não era suficiente. É impossível, como pode, né? Como pode esse Paulo vir e trazer para nós algo que elimina toda a nossa tradição? Então nós temos a tradição de circuncidar os nossos filhos ao 8º dia. Nós temos a tradição de não comer isso, de não fazer aquilo, de não faça, não toque, não. Então eles preservavam essa tradição, e por essas tradições serem estabelecidas pela lei, eles entendiam que aquilo era uma obrigação. Eles deveriam fazer aquilo por obrigação, senão não seriam salvos. Senão eles não seriam alcançados por salvação. E Paulo recebe essa notícia, e quando ele retorna de certa forma irritado com aquilo, pelo discurso que ele dá, e ele os chama de insensatos. O que vocês estão fazendo com as coisas que eu vos ensinei? O que vocês estão fazendo com a graça que Cristo estendeu até vocês? E recapitulando um pouquinho disso, isso nos faz pensar que muitas vezes nós estamos caminhando dessa maneira. Nós estamos achando que a salvação de Cristo, nós devemos fazer algo para recebê-la, ou devemos fazer algo para mantê-la. Então nós achamos isso, que devemos fazer algo para recebê-la ou mantê-la. Achamos que cumprir certos preceitos nos dá garantia de sermos salvos, que cumprir certos preceitos certas normas na nossa caminhada nos dá créditos de salvação, e não funciona assim. Não funciona dessa maneira. O problema é que nós estamos presos a isso. E nós não conseguimos cumprir a lei, não conseguimos andar na graça em nenhum e nem outro. Porque a frase que Paulo diz, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero, quando eu percebo já estou fazendo, cabe aí, porque nós sabemos o que não devemos fazer. E a gente sabe o que deve fazer, e agimos ao contrário nas duas situações. Então eu sei que eu devo fazer o bem, mas não faço. E eu sei que eu não devo fazer o mal, mas quando eu percebo, eu estou fazendo, né? Ou eu estou falando mal de alguém, ou eu estou fofocando de alguém, ou eu estou roubando alguém, ou eu estou pensando mal de alguém, ou eu estou julgando alguém. Todas essas coisas nós sabemos que são más. Todas essas coisas nós sabemos que não devemos fazer, sim ou não? Nós sabemos que não devemos fazer essas coisas, mas quando nós menos percebemos, nós estamos fazendo. Já reparou que quando você menos percebe, você está falando mal de alguém? Quando você menos percebe, você está fofocando de alguém? Quando você menos percebe, o nome de alguma pessoa está na sua boca, sem a permissão dessa pessoa.
Então esse é um dos males, né? Porque são tantos males que fazemos, são tantas coisas ruins, são a exemplo da lei, ela foi enviada não para a salvação. Então a gente precisa entender nesses 10 versículos e mais alguns que nós vamos ler até terminar esse capítulo, nós vamos entender qual é o propósito da lei. Por que a lei veio? Por que Deus estabeleceu uma lei? Ele estabeleceu uma lei, então tem que ter um porquê. A gente precisa entender isso, porque se nós não entendemos a lei, não há como caminhar na graça. Talvez com você seja assim, mas comigo durante muito tempo teve essa pergunta: se Jesus trouxe a graça e o evangelho dele, o Novo Testamento, diz respeito a isso, para que o Velho Testamento? E um dia eu descobri que o Velho Testamento, ou seja, a lei, ela é necessária para que eu entenda a graça. É por isso que quando nós temos uma Bíblia, nós temos os 2 testamentos, né? O Novo e o Velho. E quando um Novo Testamento lhe é estabelecido, o Velho já foi cumprido. Então, a lei, ela vem não para salvar. Pela lei, ninguém vai ser salvo. Porque ninguém consegue cumpri-la. Você já passou um dia em que você, durante esse dia, acordou e foi dormir, e você cumpriu toda a lei nesse dia? Não vamos falar de toda a lei, né? Dos 613 mandamentos, mas vamos falar do decálogo, dos 10, dos mais importantes. Você já passou um dia em que você não maculou nenhum dos 10 mandamentos? Você acordou de manhã e foi dormir à noite e cumpriu todos eles. Ninguém consegue cumprir a lei. A lei veio não para salvar, ela veio para mostrar a nossa nudez, para mostrar o quanto miserável nós somos, o quão miserável você é. É para isso que a lei serve, para mostrar o quão nu você é. Então a lei, ela vem para mostrar a nossa nudez, para mostrar que somos falhos. Porque não há como você entender a graça se você não vê a sua nudez. Quando no Jardim do Éden, quando a Eva ela é interpelada pela serpente, ela tinha ali uma lei estabelecida. Então sempre numa lei, quando uma lei é estabelecida, ela vem com a norma do não faça. Não faça, porque se você fizer, isso vai acontecer aquilo. Então, quando Deus confecciona todo o Jardim do Éden e coloca Adão e Eva para viver naquele lugar, ele fala assim: de todas as árvores do jardim você pode comer. Você só não pode tocar e nem comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E sem contar que quando você estuda o livro de Gênesis, simplesmente lê, não precisa você estudar, você vai perceber que ali diz que haviam 2 árvores no meio do jardim. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Deus fala assim: de todas as árvores você pode comer, só não toque na árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que você comer dela, certamente morrerá. Então Deus ali, ele estabelece uma lei. E ele fala assim: não toque nesse fruto. E a serpente, ela é tão sagaz e tão astuta quando ela vai
quando ela conversa, né, com a esposa de Adão, que ela faz com que essa mulher não perceba mais a árvore da vida no meio do jardim. Porque da árvore da vida sai o fruto da vida. Então é como se Deus falasse para eles assim, ó, come de todo fruto, desfruta de todo esse jardim. E come da árvore da vida, porque se você comer da árvore da vida, você nunca vai morrer. E o ser humano, ele é estranho, né? Ele é estranho. Quando você educou os seus filhos, você não percebeu, assim, nunca passou pela sua cabeça, nossa, as crianças, os jovens, eles são estranhos. Porque nós ensinamos para eles o caminho que eles têm que andar e eles querem andar por outro. A gente ensina o caminho que o filho tem que andar. Porque a Bíblia diz isso, né? Ensina o menino o caminho que ele deve andar. E há uma promessa para isso. E graças aos pais que ensinam o caminho que o filho deve andar, a promessa é que quando ele crescer, ele não vai se desviar desse caminho. Então, a gente percebe que eles fazem tudo ao contrário. Você fala para eles assim, ó, filho, não faça desse jeito, não vá por esse caminho. Por esse caminho você vai se dar mal. E essa norma norma de conduta que Deus deixou para os pais, ela não morreu, ela permanece. Os pais, enquanto são vivos, eles continuam sendo pais. Então o pai fala assim, ó, caminha por esse caminho, filho, porque aqui, ó, por aqui você vai ser abençoado. Você precisa crer nisso. Você precisa crer nisso. Você precisa crer no que eu estou te dizendo, porque eu tenho a experiência. Você tem a força, mas eu tenho a experiência. E nesse caso, a experiência vence a força. Então nós percebemos que o ser humano, ele é assim, a tendência dele é por conta do orgulho, que é também algo que nós precisamos nos arrepender, é algo que a lei veio para nos mostrar que somos orgulhosos. A lei, aquela lei também que foi lançada no jardim, ela serviu para mostrar que Adão e Eva não eram tão bonzinhos assim. Serviu para mostrar o quão orgulhosos eles eram, porque a nossa natureza é orgulhosa, o ser humano é orgulhoso, o ser humano não aceita receber nada. E alguns que aceitam ainda ficam meio sem jeito, né? Não sabem assim, sabe? Não sabem ganhar algo, receber. Às vezes Deus pode usar alguém para te abençoar, te dar alguma coisa, e o teu orgulho não deixa receber, porque você, eu não fiz nada para receber isso. Assim é a salvação. Deus envia o seu filho para morrer por você. Aí sim, você deveria pensar, mas mesmo assim aceitar. Eu não fiz nada para receber isso. Eu sou pecador. Você estava num mar de pecado. Agora está só num laguinho, né? Mas estava num mar de pecado. E nesse mar de pecado você cobiça a mulher do próximo. Você não resiste tentação. Você faz o que bem entende. Você comete tantos erros. É orgulhoso, é soberbo, é mentiroso. Somos falsos. Não fizemos nada para receber salvação. Não merecemos salvação. Não merecemos. Então, como falar de salvação? Como falar de graça sem entender a lei? Que é aquilo que nós já falamos a respeito de evangelizar pessoas. Não há como você falar da graça de Cristo para alguém sem falar da lei para ela primeiro.
Não tem como você vestir alguém vestido. Você me entende? Não tem como você vestir alguém que já está vestido. Essa pessoa precisa ser desnudada. Essa pessoa ela precisa ver a sua vergonha para depois ser coberta. Então a lei serve para isso, para mostrar para nós a nossa nudez e ver e abrir os nossos olhos para as nossas vergonhas e entender que carecemos da graça. Você nunca vai entender que você precisa da graça de Cristo e você não entende a lei. Se você não vê a sua nudez, se você não percebe quão pecador você é, se você não percebe quão injusto você é. Então pensando assim, seria a igreja um par de algemas para nos prender, Seria a igreja isso? Seria a igreja uma sala de concreto para nos pôr dentro e nos enquadrar e nos formatar? Porque muitos de nós às vezes pensamos assim. Deixaremos de obedecer à lei porque a graça foi estabelecida? Isso não se chama liberdade, né? Porque o próprio Paulo fala que Cristo nos chamou para liberdade. A gente não pode usar disso. Pedro também fala que a gente não pode usar da liberdade como desculpa para libertinagem, para fazermos o que bem entendemos. Mas eu penso assim. Mas eu penso assado. Mas vamos fazer dessa forma, vamos fazer daquela. Eu ando como bem quero. E não funciona dessa maneira. Não dá para andarmos como bem queremos se queremos andar com Cristo. Tem um padrão. Tem uma maneira de andar. Sabe? Tem uma maneira de andar. Então, regras, leis, os mandamentos para que Deus nos aceite, para que tenhamos que obedecer para sermos abençoados. Muitos de nós às vezes pensam, nós viemos com essa mentalidade. Nós viemos com essa mentalidade de troca, de barganha. Já não conhecendo Cristo, nós já pensamos assim, ninguém pode fazer nada por mim sem eu fazer por ela, porque não faz sentido. Paulo, ele ensina tanto sobre graça que nós deveríamos entender isso sem ter dúvidas no nosso coração, entender isso e não precisássemos perguntar para que serve a lei então, né? Porque Paulo fala muito sobre lei e nós vemos também Jesus a cumprindo, e nós temos ali coladinho com o Novo Testamento, o Antigo Testamento, e às vezes não entendemos e pensamos assim, eu acho que eu devo só cumprir o que está escrito no Novo Testamento e eu não preciso mais me ater ao que o Velho Testamento diz. Mas por que eles estão ali? E por que nós muitas vezes achamos que somos mais inteligentes do que estudiosos de 2000 anos? 2000 anos, pessoas dedicadas estudando a Bíblia e fazendo-nos entender que a lei também é importante e que ela tem um propósito e que você precisa entendê-la, lê-la e saber que ela foi estabelecida para mostrar o quão miserável nós somos. Porque sem eu saber quão miserável eu sou, não dá para mim entender a graça e saber que eu careço dela e que eu fui alcançado por ela e que Jesus Cristo morreu naquela cruz para mim ser salvo. E para quem quiser e reconhecer que ele morreu naquela cruz para te dar salvação. Porque um dia você vai expirar. Vai. Um dia você vai fechar seus olhos e os seus familiares vão estar olhando para você dentro de um caixão.
E você precisa temer isso. Um dia você vai estar lá, a tua família vai estar reunida chorando diante do seu corpo. Você não vai estar mais ali. Mas aonde você vai estar? Muitos dizem assim, tudo que começa acaba. Muitos dizem, não existe nada além disso aqui. Seria muito... Existem cientistas hoje que, sem reconhecer o Deus vivo e sem entender o Cristo Redentor nosso, que dizem que não faz sentido vermos a complexidade da vida e a complexidade do corpo humano e achar que não existe nada além. Tem um cientista hoje em dia muito famoso, japonês, não lembro o nome dele, mas talvez vocês já tenham visto ele por aí na internet. É um nipo-americano que ele diz que é impossível que não haja por trás do universo uma mente inteligente. Não reconhecem a existência de Deus. Não reconhecem o sacrifício salvífico de Cristo, mas reconhecem que por trás da complexidade do universo existe uma mente inteligente. Não tem como não existir. E se você parar para pensar e sentar, sabe aquele momento que você tem sozinho de reflexão na sua vida e começar a se olhar, entender, procurar entender seus movimentos, seus sentimentos, seus órgãos funcionando em perfeita harmonia dentro do seu corpo, você vai perceber que é impossível que não haja nada além. E nesse momento em que seus entes queridos vão estar chorando o seu luto, você vai estar prestando contas da sua vida diante de Deus. E esse prestar contas, ele é um prestar contas geral. É de tudo. E você vai ter um veredito de Deus a teu respeito. Não dá para pensar que não importa o que aconteça, Deus vai me aceitar. Não dá para pensar, porque a Bíblia não ensina assim. Então não há como entrar no reino de Deus. Como dizem em Mateus, quando Cristo conversa com aquele jovem rico, não dá para entrar no reino dos céus se não cumprimos com alguns requisitos, se não cumprimos com alguns preceitos, senão... E os preceitos são se parecer com Cristo. E qual é essa aparência que devemos ter do Cristo? Procurarmos andar como Ele andou, fazer as coisas que Ele fez, adquirimos o caráter que Ele tem. Então, o que isso nos faz entender? Que o mau caráter não vai entrar no reino, não vai herdar a salvação. Mentiroso não vai entrar no céu, não entra. Devassos, beberrões, fofoqueiros, fornicadores, adúlteros, ladrões, homicidas. Tem uma relação disso. Tem uma relação de fatores aos quais determinadas pessoas que pratiquem não entrarão no reino. Então,
O reino de Deus está próximo, Jesus está às portas. Toda a trama mundial, toda a trama do universo, tudo que nós estamos percebendo que acontece no mundo, nós percebemos que já estava escrito a respeito. Guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos, pandemias. Então, não há outra pregação e não há outro ensino da palavra nos dias de hoje que não seja a respeito de salvação, porque é a coisa mais importante que você teria que ter no seu pensamento, a coisa mais valiosa que você deveria guardar no seu coração é a salvação, porque ele virá. E você vai ter que prestar conta, seja bom ou seja ruim, você vai ter que prestar conta. Então a lei, ela é isso. Quando Paulo fala assim que a respeito de um testamento, quando alguém faz um testamento, então depois desse testamento assinado, não há como anulá-lo. Não há como anulá-lo. Ele dá o exemplo do testamento. Por exemplo, em uma família, o pai é muito rico. E esse pai morre e deixa um testamento. E nesse testamento ele tem 2 filhas. E uma das filhas decidiu viver a vida do jeito que ela queria e ficou muito pobre. E a outra era rica. E nesse testamento, esse homem deixa tudo o que ele tinha, toda a sua riqueza para aquela filha que era pobre. E essa filha pobre se torna rica. E mais para frente, aquela filha que era rica acabou se tornando pobre. Tem como reivindicar o direito daquela filha? Não. Se um testamento for assinado, for estabelecido, for redigido por um pai, e tudo aquilo que o pai tinha ele deixar para um filho só, os outros filhos não têm direito a nada e não há como recorrer. Então, para nós que somos um pouco menos desprovidos de recursos, né, nós não fazemos testamento. Nós, quando partimos, infelizmente, deixamos os filhos brigando, né? E há muitas famílias em que os filhos, depois da morte de um pai, nunca mais se falam. Nunca mais brigam, rompem por causa das coisas que ficaram. Então o testamento não tem como ser anulado. E quando Paulo está falando isso, ele está falando da promessa que Deus deu para Abraão 430 anos antes de trazer a lei a Moisés. Então ele deu uma promessa a Abraão e Paulo ensina, entendendo que essa promessa que Deus deu a Abraão não há como ser anulada. E quando Deus dá essa promessa a Abraão, ele está falando de salvação. Ele está trazendo a promessa da salvação. Quando Deus fala da descendência para você e para sua descendência, lá no original ele está falando para uma pessoa, para você e para aquele que virá. Aquele que virá, esse que virá, dizia respeito a Jesus Cristo, e Paulo explica aqui. Então, em Jesus Cristo, então o que isso quer dizer? Que a lei, ela vem para apontar, ela aponta para Cristo. Mais para frente nós vemos ele ensinando a respeito de algo, e ele usa uma palavra corriqueira para a época, que era aio. Aio significa tutor. Tutor significa responsável, legal por uma determinada pessoa. E geralmente essas pessoas, as quais tinham um aio, tinham um tutor, eram pessoas menores de idade, que tinham o seu tutor, o seu responsável. E esse tutor responsável, a responsabilidade dele era ensinar aquela criança como ela deveria andar
até ela entender o propósito cumprido de um tutor, o objetivo dele, a alegria do tutor, era saber, era ver que aquele ao qual ele ensinou durante todo o tempo chegasse a uma determinada idade e pudesse caminhar com suas próprias pernas da maneira pela qual o tutor o ensinou. Então a lei servia de aio, de tutor, para ensinar para as pessoas como elas deveriam caminhar até um determinado tempo. Qual tempo? O tempo em que a descendência de Abraão fosse levantada. Porque ali seria estabelecida a graça. Aqui, no tutor, com o aio, eu tento cumprir, tento obedecer aquelas coisas por obediência a esse aio. Muitas vezes por temor das consequências que podem acontecer se eu não obedeço. Mas depois que Cristo vem, que aquele apontamento do aio, aquele alvo, eu chego naquele alvo que é Cristo e eu entendo que Ele cumpriu tudo por amor de mim, que Ele desceu à terra, tomou forma humana por amor de mim, que Ele se deixou morrer na cruz do Calvário para me salvar. Porque aquilo tinha um significado. Sabe qual é o significado de Cristo morrer na cruz do Calvário? Primeiro, Cristo morrer. Como assim Cristo morrer se Ele é Deus? Como assim Cristo morrer se Ele é o Salvador? Tanto que alguns olharam para Ele na cruz, o ridicularizaram e falaram: se tu és o Messias, o Cristo, desce da cruz, salva-te a ti mesmo. Tanto que depois Cristo fala a Deus para que Deus os perdoe, porque eles não sabiam o que estavam falando. Porque aquilo que Cristo estava fazendo também era para aqueles que estavam ridicularizando Ele. Tanto que em alguns filmes da Paixão de Cristo a gente vê um soldado o perfurando com uma lança e o sangue sendo aspergido sobre aquele soldado, e a sensação que a expressão dos olhos daquele soldado que a gente percebe é uma de constrangimento. E é mais ou menos isso. Não sei se isso aconteceu, a Bíblia não relata, não sei se isso aconteceu realmente, mas se aconteceu, é impossível que alguém seja banhado pelo sangue de Cristo e não passe nada com essa pessoa. Se o sangue simbólico que nós pedimos nas nossas orações que nos lave já tem o seu efeito, agora imagine o próprio sangue de Cristo se derramando sobre alguém, sendo aspergido sobre alguém. Então Jesus, o propósito dele ter morrido na cruz é para que nós não morrêssemos. Mas talvez você possa dizer: mas as pessoas continuam morrendo. Se você passa em frente à capela mortuária, todos os dias você vê lá uma coroa de flores e pessoas chorando, porque todos os dias pessoas estão morrendo. Então isso não é verdade? É verdade. Mas só que, entendendo o propósito da morte de Cristo, a gente vê que 3 dias depois Ele ressuscita, e é isso que Ele quer nos mostrar. Que assim como Ele venceu a morte, todos aqueles que creem nele vão vencer também. Você vai morrer um dia. Mas se você entender o Evangelho, se você crê que Cristo morreu por você, você também um dia irá ressuscitar com Ele. É isso que você precisa entender. Saber que a lei veio para mostrar as tuas falhas, e essa lei ela precisa estar gravada em nosso coração para a gente procurar não falhar mais e ser como Cristo foi. Então, em tudo que você faz durante a sua vida, será que você imagina que Cristo estaria com você?
Todas as suas atitudes, todos os seus pensamentos, todas as suas palavras, será que Cristo está aprovando? É isso que a palavra diz quando ela fala que nós expomos Cristo ao vitupério. Sabe o que é expor Cristo ao vitupério? Expor Cristo ao vitupério é você crucificá-lo novamente. Expor Cristo ao vitupério é você dizer assim, não valeu de nada aquilo que ele fez na cruz, porque eu vou ter que sacrificá-lo novamente. Expor Cristo ao vitupério é sacrificar algo de novo por algo que já foi consumado. Expor Cristo ao vitupério é sacrificar um cordeiro por um motivo que já foi perdoado. Então, quando nós não reconhecemos isso, quando nós continuamos tendo uma vida pecaminosa, quando nós continuamos, não só uma vida pecaminosa, quando nós continuamos agindo como nós bem queremos, como nós bem entendemos, sabe? Vida louca. Porque às vezes nós achamos que vida louca é só no tráfico, é só essas pessoas sem identidade que nós vemos passar por aí, que estão fora da sua realidade mental. Nós achamos que esses são os vida louca. Não, vida louca, sabe o que é? É andar do jeito que você bem entende. Não precisa usar droga, não precisa ser traficante, não precisa nada disso para você ser vida louca. Vida louca é andar conforme você bem entende. Vida louca é não querer prestar contas da sua vida para ninguém. Ninguém tem nada com a minha vida. O reino de Deus não ensina isso. Aliás, como a gente já falou e ouvimos a frase de alguém um dia, o evangelho é se meter na vida dos outros. Mas não me entenda mal, não é da maneira que você está pensando, é se meter na vida dos outros como? No livro de Ezequiel fala que existia uma função chamada atalaia, e esse atalaia ele fazia o seguinte, ele ficava em cima do muro de uma cidade com uma trombeta na mão, e quando o inimigo vinha e aparecia de longe, ele tocava a trombeta para avisar o povo. Então ele tocava aquela trombeta de chifre de antílope, de carneiro, e segundo o toque que ele tocava, o povo entendia, o inimigo está vindo, a gente precisa se preparar. Aí ele traz a alegoria e aplica pessoalmente para aquele povo e fala assim, olha, quando você vê o seu irmão indo, caminhando rumo ao abismo, você deve avisá-lo. Você deve falar para ele, ó, você está indo em direção do abismo, você vai cair se você continuar. Aí, através do profeta, Deus começa a falar assim, se você faz isso, as suas mãos estão livres do sangue do seu irmão. Ah, mas e se o meu irmão não se importar e falar, não, eu ando do jeito que eu bem entendo, eu faço como eu bem quero e é assim que eu quero andar, você está livre do sangue dele. Ah, mas e se ele ouvir e falar assim, poxa, que bom que você abriu os meus olhos, melhor ainda. Ah, mas Deus também traz outro porém. Porém, se você vê o seu irmão caminhando diante de um caminho que vai levá-lo ao abismo e não fala nada para ele, e esse teu irmão cai no abismo e morre, você é responsável pelo sangue dele, você vai dar contas do sangue do seu irmão. Então, bom, eu acho que todos já sabem, eu não me importo se você gosta ou não gosta quando eu falo para você, ó, cuidado, você vai cair. Cuidado, você não está indo por um caminho legal. Sabe por quê? Não é porque eu não gosto de você. É porque eu me preocupo. Não é porque eu não quero o teu bem, eu quero, porque eu quero o teu bem que eu faço isso. E principalmente porque eu não quero ser responsável, responder pelo teu sangue um dia.
Isso serve para todos nós. Se você vê seu irmão caminhando em direção ao abismo, você não fala nada para ele porque você acha que cada um cuida da sua vida, né? Afinal de contas, tá escrito, né? Tá escrito, cada um cuida da sua vida? Não é isso que tá escrito? Não é isso que tá escrito. A filosofia mundana ensina isso, cada um cuida da sua vida. É como se aquele jovem lá falasse para Jesus: eu vou cuidar da minha vida. Não, não dá. Para dar tudo que eu tenho, vender tudo que eu tenho e dar para os pobres para seguir esse homem, não, eu vou cuidar da minha vida. Mais ou menos isso. Então a lei, ela nos aponta para Cristo. E quando nós entendemos ela e vemos a nossa nudez e nós nos arrependemos. Sabe o que significa ver a nudez? É ver minhas vergonhas, ver os meus pecados, ver quanto eu sou pecador, ver quanto eu sou falho e reconheço que sou falho. Sabe? É isso que Deus está esperando de você, reconhecer que você é falho, reconhecer que você é pecador, reconhecer que você comete erros, porque isso quebra o teu orgulho. E quando eu reconheço que sou falho, eu reconheço que sou pecador, no meu clamor, Deus envia a mim, por intermédio do seu Espírito Santo, arrependimento. Eu começo a me arrepender das coisas más que eu fiz. E se você não se arrependeu das coisas más que você fez, você não entendeu nem a lei e nem a graça. A lei não te pegou. A lei não te alcançou, a lei não foi teu aio. Então não há como você entrar pelas portas da graça se você não passou por debaixo do portão da lei. Quem pula o muro é ladrão. Então o propósito da lei é esse, né? Deus dá a promessa a Abraão e o testamento é ratificado por Deus. Ele fala que pela fé ele foi alcançado. No livro de Hebreus, na galeria dos grandes homens da fé, dos heróis da fé, Abraão, ele é o primeiro, ele é aquele que é o exemplo da fé na Bíblia. E ele é tido por justo pelas obras que ele fez. Isso? Abraão foi tido por justo pelas obras que ele fez? Abraão foi tido por justo pela fé que ele teve. Quando Deus fala para Abraão: Abraão, toma o teu filho, teu único filho, e sobe até o monte, leva a lenha e faz uma fogueira, porque você vai sacrificar ele a mim lá em cima. Se Abraão andasse pelas obras, ele teria falado para Deus assim: mas como assim? A gente não sacrifica pessoas, a gente sacrifica cordeiros. Quantas vezes Deus não fala conosco algumas coisas e a gente questiona Deus e fala: como assim? Mas... E Deus ele está querendo nos justificar e ele quer nos justificar provando a nossa fé. Abraão não questiona, ele simplesmente pega o filho, ele simplesmente pega a lenha e sobe ao monte, põe o filho sobre a lenha, levanta a espada para sacrificar o filho, porque até ali ele estava obedecendo e até aquele momento ele estava crendo no que ele fala para o filho quando estão subindo a montanha.
Porque o filho pergunta para ele: pai, a gente tem a lenha, a gente tem o fogo, mas aonde está o sacrifício? E Abraão fala para o seu filho: Deus proverá o cordeiro. Calma. E aí ele, quando levanta a espada para sacrificar o filho, Deus fala para Abraão: pronto, você está aprovado, pode parar. Sabe, tipo assim, olha para sua esquerda, naquele arbusto, está ali o cordeiro, o substituto. Para que tua descendência não morra, está ali o substituto no arbusto. Então, a promessa de Deus a Abraão foi ratificada pela fé de Abraão e não pelas obras que ele fazia. Mas Abraão, ele não se movia só em fé. Não há como alguém dizer que tem fé se não tem obras. Há como ter obras e não ter fé. Mas não há como ter fé e não ter obras. Então, a nossa fé, muitas vezes ela é ratificada, ela é demonstrada pelas obras que fazemos. E quais são essas obras? São as obras de amor do Cristo vivo em nós. E quais são essas obras de amor? As obras de amor, elas se resumem em negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Tudo tem que ser Cristo para você. A tua vida tem que ser em função de Cristo. Porque Ele deu a dele para que você viva. Então, se você quer viver, e você quer viver eternamente, a tua vida não é mais tua, é de Cristo. Então você tem que viver em prol de Cristo. 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, o que é? O que é aquele que está em Cristo? Nova criatura. As coisas velhas passaram. Em outras traduções mais antigas, o homem velho passou, o homem velho morreu, porque para existir uma nova criatura, o velho tem que morrer. Então, tudo se faz novo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, se você está em Cristo, você é nova criatura. E se você é nova criatura, o que passou daqui para trás passou, não vale mais. O que vale é daqui para frente, é tudo tendo sido feito novo. Mas só que nós precisamos levar a sério essas coisas, sabe? Precisamos levar a sério esse tudo feito novo, porque não dá para mim caminhar 4 passos com tudo feito novo e daí pegar a mochila do homem velho para carregar um pouquinho e entender assim: Deus é misericordioso, Ele vai... Não, Ele quer nos justificar. E justificação não é por misericórdia, é por obediência. E só obedecemos por intermédio da fé. Sabe? Então você quer ser justificado? Não fique pensando na misericórdia. Não pensa nisso. Você precisa de fé para ser justificado. Você precisa crer para ser justificado. Deixa eu ler para você um texto de um livro de um autor chamado John Stott. Se você quer ler bons livros cristãos, esse é um bom autor, John Stott. Depois que Deus fez a promessa a Abraão, Ele deu a lei a Moisés. Ou seja, 430 anos depois. Por que Ele fez isso? Simplesmente porque Ele tinha de fazer as coisas
piorarem antes que pudesse melhorá-las. A lei expôs o pecado, afrontou o pecado e condenou o pecado. O propósito da lei era, por assim dizer, tirar a tampa da respeitabilidade do homem e expor o que ele é realmente abaixo da superfície. Pecador, rebelde, culpado, sob o julgamento de Deus e sem esperança para salvar-se a si mesmo. Ou seja, sem ter força nos próprios braços para se salvar. Então você precisa entender que pela força dos teus braços você não vai ser salvo. Não adianta você dizer eu consigo. Não vai ser salvo. Por si mesmo não vai ser salvo. Não adianta você dizer assim, lá vem ele me falar essas coisas. Ter que ouvir de novo as mesmas coisas. E daí eu vou dizer para você como Paulo, não vos canso de dizer as mesmas coisas. Hoje deve-se permitir que a lei faça a tarefa que Deus lhe confiou. Uma das grandes falhas da igreja contemporânea é a tendência de abrandar o pecado e o julgamento. Então a gente tem a tendência de abrandar o pecado e o julgamento. Deus é misericordioso, Deus vai me entender, né? Ele vai entender o meu pecado, Ele vai entender que eu sou falho, que eu sou fraco, a carne é fraca. Deus vai entender. Então a gente aprendeu isso. Nos ensinaram isso. Se eu fosse você, eu pensaria assim, eu tô cansado de receber tapinha nas costas. E frases positivas de vai dar certo, vai dar tudo certo. De maneira semelhante, aos falsos profetas, nós tratamos da ferida do povo de Deus como se não fosse grave. Se quiser anotar, Jeremias 6,14 e 8,11 fala a respeito disso. Há um teólogo do passado chamado Dietrich Bonhoeffer que expõe essa ideia. É apenas quando alguém se submete à lei que ele pode falar da graça. Não acho que seja cristão querer chegar ao Novo Testamento de forma muito rápida e direta. Jamais devemos ignorar a lei e ir direto ao Evangelho. Fazer isso é contradizer o plano de Deus na história bíblica. Essa não é a razão pela qual o Evangelho não é apreciado hoje em dia. Alguns o ignoram, outros ridicularizam. Então, em nosso evangelismo moderno, jogamos pérolas aos porcos. E a pérola mais cara é o Evangelho. As pessoas não conseguem ver a beleza da pérola porque não têm o conceito da imundícia do chiqueiro. Sabe? E essa comparação não é minha, tá? É o próprio Cristo que traz essa comparação. Vá até um lugar, até uma fazenda onde tem chiqueiro de porcos. E eles estão lá, se revolvendo na lama. Pegue pérolas preciosas e jogue para eles. Assim. Pega um colar de pérolas e jogue lá para a porquinha. Ela vai pisotear. Não vai reconhecer o valor daquela pérola porque ela ainda não viu e não reconheceu a imundícia em que ela está metida. Esse exemplo Cristo dá para nós nos nossos pecados. Não há como nós darmos valor à pérola que é o Evangelho se nós não enxergarmos a imundícia em que nós estamos. Nenhum homem aceita o Evangelho antes que a lei primeiro revele a esse homem a sua própria natureza e essência. É apenas na escuridão profunda do céu noturno que as estrelas começam a aparecer. Bem como também é apenas no pano de fundo escuro do pecado, do julgamento, que o Evangelho brilha. Não admitimos nossa necessidade de abraçar o Evangelho para que este cure nossas feridas. Antes de a lei nos ter injuriado, derrotado, jamais ansiaremos para que Cristo nos liberte antes de a lei nos prender e aprisionar. Jamais buscaremos a Cristo para sermos justificados e viver antes de a lei
nos condenar e matar, jamais acreditaremos em Jesus antes que a lei nos leve ao desespero. Jamais nos voltaremos para o Evangelho para que este nos leve ao céu, antes que a lei nos rebaixe até o inferno. Então a lei serve para isso. Esse é o propósito da lei, para que você enxergue a graça. Quando Cristo fala a ele, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, ele está expondo a lei para aquele homem. Você precisa negar-se a si mesmo. Tomar a tua cruz e me seguir não é bom. Não é bom. Seguir a Cristo aos nossos olhos não é bom. Para a nossa carne não é bom. É uma negação. Você vai ter que se negar. E você não quer se negar. Você não quer negar-se a si mesmo. Você não quer negar os seus prazeres. Você não quer negar os seus deleites. Você não quer negar os seus pecados. Porque para você é bom isso. Nenhum homem soube apreciar o Evangelho plenamente até que a lei fosse lhe revelada primeiro, da mesma maneira que o céu enegrecido faz com que estrelas comecem a brilhar. A lei é da mesma maneira, ela nos põe em estado de negritude, em estado de escuridão, para que nós comecemos a ver as primeiras estrelas brilharem. Para nós começamos a enxergar o Evangelho, ver como funciona, ver como temos que andar. Fazemos perguntas sábias. Como que eu tenho que fazer? A pergunta do jovem foi sábia. Foi muito sábia. O que eu tenho que fazer para entrar no reino? O que eu tenho que fazer para entrar na eternidade? A pergunta foi sábia. Mas a réplica foi tola. Jesus responde para ele: ó, você tem que fazer isso. Isso e isso. Ele fala: essas coisas eu já faço. Estufa o peito e fala: eu sou um bom homem. Eu sou bom. Talvez você pense assim: eu sou bom. Sou uma boa pessoa. Eu ajudo o pobre. Se alguém furou o pneu na rua, eu paro o carro para ajudar a trocar. Se eu ver alguém sem gasolina, eu me ofereço para buscar no posto e levar. Se eu ver um velhinho no sinaleiro, eu ajudo ele a atravessar a rua. Se eu vejo um ceguinho no sinaleiro, um cego, um deficiente visual, eu ajudo ele a cruzar. Então eu sou uma boa pessoa, eu faço bem. É assim que aquele jovem pensava: eu sou bom, todas essas coisas eu faço. Mas ao mesmo tempo vem nele um pensamento assim: mas eu continuo vazio. Assim somos nós. Você acha que é bom, mas você deita a cabeça no seu travesseiro todas as noites e fala: que vazio é esse? Que sensação depressiva é essa que eu sinto? Por que não é como está escrito? Porque eu ainda acho que sou bom. Porque eu ainda acho que me salvo pelas minhas próprias forças. Porque eu ainda acho lá no fundinho que eu não preciso de Cristo para ser salvo. E por que eu penso assim? Porque eu quero continuar pecando. Eu quero continuar tendo pensamentos de lascívia. Eu quero continuar mentindo. Eu quero continuar enganando as pessoas. Eu quero continuar não pagando minhas contas. Eu quero continuar desalinhado. Porque é bom para a carne. Então é por isso que quando você deita na sua cama, aquele vazio te invade. E às vezes você quer procurar um psicólogo. Às vezes você quer ir no psiquiatra. A lei nos mostra quão miseráveis nós somos, e por intermédio dela nos desvelamos e enxergamos a nossa nudez e vemos quão corrompidos estamos. Corrompidos. Com, no latim, diz respeito a muito, a um exagero. Rompido, você já sabe o que é. Então, é para nós vermos o quanto corrompidos nós somos. O quanto como que chama essa coisa que geralmente os políticos fazem?
quão corruptos nós somos. As duas palavras se derivam, corrupto e corrompido. Quebrado. O significado é quebrado. Então, quão quebrados nós somos. Que nos leva a pensar no vaso do oleiro do livro de Jeremias. Então, quão quebrados nós somos. E não queremos que o oleiro nos toque para arrumar de volta. Porque Deus fala assim, desce a casa do oleiro e olha para a obra que ele está fazendo. Jeremias desce a casa do oleiro e olha para a obra que o oleiro estava fazendo. Ele estava fazendo um vaso. E de repente esse vaso se quebra, ou seja, ele se desmancha. E o oleiro pega de volta aquele barro, desmancha tudo, amassa novamente, que dá forma de novo ao vaso. Então, o princípio da lei é ver quão corrompido você é, quão quebrado esse vaso é, e o quanto você tem de orgulho ainda, ao ponto de não permitir que o oleiro pegue você e molde você novamente. Essa é a função da lei, é mostrar quão quebrado você é, quão quebrado você está, quão orgulhosos nós somos. E a pior rachadura do vaso quebrado é a rachadura do orgulho, porque o orgulho não permite que alguém toque no vaso. Então, quão quebrado nós somos? Não, agora eu entendo. Agora eu percebi que há uma nova forma de servir. Eu percebi que a verdadeira forma de seguir a Deus, e aí nós mostramos a pior rachadura do vaso, que é o orgulho. Então, entendendo isso, primeiro nós precisamos descobrir que estamos corrompidos. Estamos corrompidos. Sabe por quê? Você sabe que você está corrompido. Você sabe. Segundo, precisamos entrar em desespero por causa dos nossos pecados. Você precisa entrar em desespero por causa do seu pecado. Tem que haver um desespero em você. Tem que haver, sabe, aquele negócio dentro de você, que você não sabe o que fazer, que você precisa se livrar disso, que isso tem que te incomodar. Então você precisa entrar em desespero por causa dos seus pecados. Terceiro, você precisa clamar por arrependimento. Entendeu que você peca, que você é desgraçado, pobre, cego e nu, que é o que a palavra diz. Aí você clama a Deus por arrependimento e não espera para amanhã. Clama a Deus, dobra o seu joelho e fala: Senhor, me dá arrependimento. Não é certo isso. A tua palavra não ensina dessa forma. Eu quero andar segundo Cristo. Eu quero entrar no teu reino e eu já sei o que fazer. Eu preciso me negar a mim mesmo, negar as minhas vontades, negar os meus prazeres, negar os deleites que eu quero ter, negar o pecado para poder entrar no teu reino. E é isso que eu quero. Então me dá arrependimento. Me batiza com arrependimento. Quarto, pedirmos e cremos no perdão do Senhor. Então você pede perdão a Deus e crê no perdão. E crê no perdão. E se Deus te perdoou, você vai se livrar disso. Mas não há como Deus me perdoar se eu não creio no perdão. E como que eu não creio no perdão? Assim como o cachorro volta ao vômito, assim é aquele que não crê no perdão. Sabia que os cachorros eles têm essa... O organismo deles reage assim, quando eles comem, nós também, mas nós vemos, é mais comum neles, né? Quando eles comem alguma coisa que lhes faz mal, eles vão lá no mato, pastam, comem capim, aquilo faz com que aquilo que estava fazendo mal neles volte, eles vomitam aquilo que fazia mal. Eles jogam fora, porque lhe fazia mal. Mas você olha pro teu cachorrinho, passa 2, 3 minutos, ele dá uma voltinha e ele olha para aquilo e vai ali e come de novo.
Assim somos nós quando não entendemos o Evangelho de Cristo. Voltamos ao vômito. Expelimos de nós o pecado que nos fez mal. Jogamos fora, entendemos, não queremos aquilo, está me fazendo mal. Damos uma voltinha e esquecemos e passamos por ali, vemos aquilo e falamos, nossa, isso parece bom. E vamos lá e comemos de novo. Então a Bíblia compara aqueles que voltam aos seus pecados como o cachorro que volta ao seu vômito. E eu acho interessante essas comparações, né? Contundentes. Às vezes essas pessoas falam assim, mas Cristo é amor, poxa, Cristo é bonzinho. O Renato que é brabo demais, é ruim demais. Não, mas foi ele que disse, o cachorro que volta ao vômito, o homem que volta ao seu pecado é igual o cachorro que volta ao vômito. Então, se você volta ao seu pecado, Cristo te comparou com um cachorro que volta ao vômito. E acertadamente. Então a lei, ela é aquele tutor. Ensina a criança como deve viver até alcançar a idade adulta. Um tutor nos foi dado até que pudéssemos alcançar a maturidade e encontrar Cristo. Então depois que se alcança a maturidade e encontra Cristo, você já não precisa mais viver debaixo da lei. Você simplesmente a cumpre. Não é sofrido, não é doloroso, não é forçado. Você simplesmente a cumpre. Se torna um homem de bem, não um homem bom, um homem de bem. E você cumpre a lei. Imagine se na sociedade em que nós vivemos não houvesse lei. Você consegue imaginar? Não vai ter mais lei, né? Vamos supor que vem um governo novo e se estabelece na sociedade, ele fala, não, a lei não vale mais nada, não precisa mais cumprir os preceitos da lei, os estatutos da nação não precisam mais ser cumpridos, então vai ser tudo assim. Como seria a nossa nação? Como seria uma nação sem lei? Como seria? Quando entendemos isso, nós não obedecemos mais a lei por medo, esperando sermos salvos por obedecê-la, ou esperando algo em troca, favor de Deus. Sabe como que é a lei? Um exemplo assim bem... Eu ouvi um exemplo e é bem interessante. É como se você tivesse conhecido o homem mais rico do mundo e você tivesse uma pequena rede de lanchonetes e você resolve dar uma das lanchonetes para esse homem. Qual seria a reação desse homem? Primeiro, bem provável que fosse uma reação de desprezo. Porque o que é, né, uma lanchonete para o homem mais rico do mundo? Mas daí, em contrapartida, você conhece crianças que estão morrendo de fome. Elas estão morrendo de fome. Elas nunca viram um pão. Vamos dar exemplo das crianças da África. Então, muitas delas nunca viram um pão. Sabe o que é um pão? Muitas delas, com 5 quilos de milho, elas fazem um fubá e misturam com água quente, fazem uma massa e dividem em bolinhas para comer aquilo na semana. E diga-se de passagem, 5 quilos de milho lá custam R$50 para nós. Então elas fazem isso, elas não conhecem nem um pão. E daí você encontra uma delas e leva para a mesma lanchonete e paga um hambúrguer para elas. Qual seria a reação dessa criança? Em comparação com a reação do homem mais rico do mundo. Essa criança, ela vai te seguir, ela vai te amar, ela vai perguntar por que ele fez isso, ela vai, aonde você for, ela vai querer estar atrás de você. Porque você fez por ela algo que nunca ninguém fez, você deu a ela algo que nunca ela provou. Assim é o Evangelho. Muitos o desprezam. Muitos são como esse homem rico que desprezam o Evangelho.
Mas dentre muitos, há muitos famintos, que quando o evangelho é chegado a eles, eles recebem de tal maneira que jamais abandonarão a Cristo. Então é mais ou menos isso. A graça é mais ou menos isso. O evangelho é mais ou menos parecido com essa comparação. Então o evangelho é parecer, seguir. A graça é parecer, seguir, admirar. Ela é por amor. E quando você entende a graça por amor, você cumpre a lei por amor. Aí podemos obedecê-lo. Podemos parecer mais com ele. Entendemos que somos completamente livres e não estamos mais debaixo da lei. Como a gente já falou, a lei e a graça, elas caminham juntas. A lei mostra o quanto nós somos pecadores. A graça nos mostra um resgatador que nos perdoou de nossos pecados e nos livra da morte eterna e nos alcançando com salvação. Eu vou repetir. A lei e a graça caminham juntas. A lei nos mostra o quanto somos pecadores. A graça nos mostra um resgatador que nos perdoou dos nossos pecados, nos livrou da morte eterna, nos alcançando com salvação. Agora nós temos o privilégio de nos parecermos com Cristo, obedecendo a lei por amor a Ele. Então quando Cristo vem, Ele não fala assim, que a gente não é mais para a gente obedecer a lei. Quando Ele fala assim, quando questionam a ele a respeito dos mandamentos, ele fala assim, ó: ame a Deus acima de todas as coisas, e ame ao teu próximo como a você mesmo. A primeira vez que ele fala disso. Mais pra frente, ele faz uma retificação nisso e ele fala assim: vamos falar a respeito daquele assunto de novo? Aí ele diz, ó: a lei é essa. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao teu próximo como eu vos amei. Esse é o novo mandamento que eu vos dou. Por que ele fala isso? Porque se nós amamos a Deus sobre todas as coisas e se nós amamos ao nosso próximo como Ele nos amou, nós não vamos mentir mais, nós não vamos fofocar mais, nós não vamos cobiçar mais a mulher do próximo, nós não vamos matar mais, nós não vamos mais dar falso testemunho, nós vamos cumprir todo o restante. É isso que Cristo quis dizer. Então se você cumprir os dois primeiros, você cumpre todos eles. Aí nós percebemos que cumprir a lei baseia-se no amor, porque é para amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como Ele nos amou. Ser salvo implica na fé. Ser justificado implica em ter fé. Cumprir a lei implica no amor que nós devemos ter por Deus e pelos nossos próximos, pelos nossos irmãos. Amém? Entendeu? Vai estar gravado, depois você pode acessar e ouvir de novo. Deus abençoe.